No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Nós começamos ontem falando sobre a morte, porque a morte é algo que é inerente a todo ser humano, não tem jeito. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem poder, não tem autoridade, não tem sabedoria, não tem nada nesse mundo, não tem pobreza, nada. Ninguém é livre da morte. Eu digo a morte do corpo, a morte desse corpo que você vê no espelho. Não a morte do corpo espiritual que está dentro da gente, que é a alma. Então você, por exemplo, que me ouve neste momento, você ouve, na realidade, com os ouvidos. Mas esses ouvidos que você tem, que fazem você ouvir, eles são usados pela sua alma. A sua alma usa os seus ouvidos para me ouvir nesse momento. A minha alma usa os meus lábios para falar com você. A minha alma usa as minhas pernas para andar. A minha alma usa as minhas mãos para pegar. A minha alma usa a minha boca para falar, para comer. Enfim. Nossa alma usa o nosso corpo, a sua alma usa o seu cérebro, a minha alma usa o meu cérebro, e assim sucessivamente. Então, quando morre o corpo, quando a pessoa morre, como costuma se dizer, na realidade morre o corpo, a alma não. A alma permanece, ela permanece viva por toda a eternidade. Viva com Deus ou viva com o diabo. Então a sua alma, a minha alma, ela vive eternamente. Eternamente. Ela não morre. Porém, quando a pessoa deixa o corpo, ou quando a alma deixa o corpo, ela vai direto para Deus ou vai direto para o inferno. E é isso que tem acontecido ao longo dos milênios. Muitas pessoas desconhecem esse fato. Agora, presta atenção. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem estiver em mim, ainda que morra, que na realidade não morre, viverá. Então, quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa vive em Jesus, na fé em Jesus, quando a pessoa obedece a palavra de Jesus, obedece a palavra de Deus, então quando o seu corpo morre, a sua alma vai direto para Jesus, porque Jesus é o dono dela. Ele deu a sua alma para Jesus, então Jesus é o dono da sua alma. Quando ela deixa o seu corpo, quando essa alma deixa aquele corpo, então ela vai direto para Jesus. Quando a pessoa não entrega a sua vida, sua alma para Jesus,
então a sua alma passa a ser de ninguém. Continua sendo de ninguém. Então, quando o seu corpo morre, ela passa para as mãos do diabo, de Satanás. Ah, bispo, eu não acredito nisso. Se você acredita, se você não acredita, é problema seu. Se você crê nessa palavra de Deus ou não, esse é problema seu. O que importa não é o que as pessoas creem ou deixam de crer. O que importa é o que está escrito, determinado. Está escrito. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto para o mundo, mas está vivo para o Senhor Jesus, porque a alma não morre. A alma não morre, nenhuma alma morre. Ela permanece viva. Então, você que me ouve neste momento, inclusive, nós temos um testemunho de um rapaz que morreu. Ele estava morto no hospital e a alma dele deixou o seu corpo. E ele subiu pelo teto do hospital e passou do L ponto. E ele viu quando as letras lá que estavam lá no L ponto, para confirmar que ele viu. Ele nunca tinha subido lá no L ponto do hospital. Mas na alma dele, a alma dele, quando ele estava em coma, viu, subiu e depois desceu e voltou para o seu corpo. Ele ressuscitou, digamos assim. Mas isso prova que a alma não morre. Isso mostra que a alma não morre. É um testemunho esplêndido, extraordinário, magnífico, que todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber disso. Por exemplo, a pessoa que está em coma, ela está em coma, o corpo dela está inerte, mas a alma da pessoa está vendo tudo. Está vendo a pessoa que está em coma, está vendo o seu corpo que está em coma, está vendo os médicos tentando salvá-la. Por quê? Porque a alma está viva, está ali, está presenciando tudo. Ela não subiu ainda para o Deus, nem foi para o inferno, ela está em coma. Quando a pessoa fica em coma e naturalmente a alma está vagando lá em cima do corpo dela, Deus permite que ela se decida, que ela entregue essa alma, que ela se renda a Jesus, que ela se converta. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Então, o que acontece? Esse testemunho, você vai ouvir daqui a pouquinho, é muito importante. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós já colocamos esse testemunho, mas eu queria repeti-lo para que você pudesse ouvi-lo com mais atenção, para testificar aquilo que nós estamos falando aqui, da alma. A alma não morre. A alma não morre. A alma, quando deixa o corpo, vai direto para o Senhor Jesus, se a pessoa se deu para Ele, deu a sua vida para Jesus. Se a pessoa se submeteu ao Senhor Jesus. Se a pessoa se rendeu ao Senhor Jesus. Se a pessoa disse, eu rejeito todas as religiões, eu rejeito amar minha mãe e meu pai mais do que a Jesus. Eu amo o meu Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus acima de tudo que existe nesse mundo. Quando a pessoa assume essa fé, ela vai enfrentar problemas aqui no mundo, porque os parentes não vão aceitá-lo, não vão aceitar que ela venha amar Jesus mais do que eles. Mas, quando a pessoa assume essa fé no Senhor Jesus, então a alma dela passa a pertencer a Jesus, e Jesus, então, quando essa alma deixa o corpo, então Jesus assume a propriedade. Então, essa alma vai para Jesus. Agora, quando a pessoa não entrega a vida para Jesus, enquanto está viva,
Quando ela morre, a alma vai para o inferno, não tem jeito, não tem saída, não tem missa, não tem reza, não tem oração, não tem nada que possa mudar aquela situação. Não tem nada, absolutamente. Vamos ouvir o testemunho, esse testemunho maravilhoso desse rapaz, e voltaremos já já. Eu posso dizer, bispo, que nós vivemos a maior injustiça que uma pessoa pode passar. Porque a partir do momento que a pessoa está vivendo uma vida com Deus, em comunhão com Deus, servindo a Deus, ela espera só coisas boas, ela espera só conquistas, ela espera só que Deus abençoe cada vez mais. E nós passamos por uma situação de injustiça, porque quando nós ficamos ali nas mãos do médico para fazer uma cirurgia, eu posso dizer que ele foi usado pelo diabo para nos levar a uma situação desesperadora, porque houve um erro médico, depois houve uma segunda operação, ele teve que fazer de novo a operação, e nessa segunda operação foi quando entrou uma infecção generalizada na corrente sanguínea. Então, quando entrou essa infecção generalizada, foi quando nós chegamos à morte. Primeiro veio o coma, do coma induzido, e ali a morte. Como é que eu posso dizer assim, como é que pode saber que morreu de verdade? Porque naquele momento que a enfermeira me procurou, disse assim, olha, o que você está sentindo? O que você está sentindo? Eu disse, eu não consigo respirar, estou sentindo uma coisa, uma dor muito grande que eu nunca senti em toda a minha vida. Ali eu desmaiei e eu vi a minha alma saindo do meu corpo. A alma podia ver ali o corpo, eu via ali o meu corpo em cima daquela cama de hospital. Então eu comecei a pensar, bom, isso só pode ser coisa da minha cabeça, porque é efeito do medicamento, eu estou delirando, ou eu estou sonhando. E aquela situação me deixou ali desesperado. Quando eu senti uma força me puxando para fora do hospital, ali eu pude ver por em cima do hospital as siglas H4, que é o que estava ali no L ponto daquele hospital. Isso a gente foi comprovar depois, quando voltou e buscou as imagens do Google e conseguiu ver ali aquela imagem. Bom, quer dizer, uma prova que você saiu do corpo. Você nunca subiu lá naquele lugar. Eu não teria como saber que estava escrito H4 em cima do prédio. Seria impossível saber aquilo. Mas ali foi a maior prova, porque até hoje pode-se dizer assim, não, alguém ele delirou, ou ele estava vendo coisas. Esse negócio de dizer que viu o próprio corpo, estava vendo coisas. Mas como que eu poderia ver as siglas que estavam em cima do L ponto do hospital? Antes de você entrar em coma, quais eram os pensamentos? O que vinha na tua cabeça? Enquanto eu piorava, porque entre a primeira e a segunda cirurgia, quando a infecção foi tomando, enquanto eu piorava, eu chorava. Eu chorava porque eu dizia assim, é a pergunta que fica sempre torturando todo cristão, que fica na cabeça da pessoa, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para estar passando por isso? Onde eu errei? Onde eu pequei? Então a gente começa a caçar pecado onde não tem, a gente começa a caçar defeitos. Ninguém é perfeito, mas cada pessoa tem consciência da sua vida com Deus. Então, enquanto eu ficava procurando o porquê que eu estava passando por aquele problema, a infecção só foi aumentando, o problema só foi aumentando. O problema não regredia porque eu dizia, ó Deus, eu sou teu servo. O problema não regredia porque minha esposa dizia, tadinho, meu marido é teu servo. Ou minha mãe, que é obreira, dizia, entreguei meu filho no altar. Ela também chorava. Então, não resolvia. Só chorar, só perguntar o porquê, esse porquê só torturava mais a gente e não resolvia o nosso problema. Quer dizer, o sentimento, a lamentação foi piorando até levar ao coma. Sim, senhor, porque aí a gente vai ficando cada vez mais fraco. Nesse porquê, o que eu fiz para merecer? Meu Deus, por que eu estou sendo castigado? Ou por que o Senhor permitiu? Isso só vai deixando a gente cada vez mais fraco, porque a dúvida vai dominando a nossa mente. Então quem passa por isso, ou quem já passou por isso, sabe o que é esse porquê que fica torturando. A palavra é tortura, o porquê tortura. É quando a gente para de falar porquê e parte para o altar que a coisa funciona. Que aí é onde entra a parte dela. E foi quando o médico, bispo, falou assim, olha, não tem mais jeito, né? Ele vai entrar em falência, pode chamar os parentes dele e tal. E, inclusive, você já pode até assinar aqui para a gente já ir tirando os medicamentos, porque até ele me mostrou, você está vendo? Nem a febre não abaixa mais. E quando eu vi aquela situação e vi que realmente ele não ia voltar,
Então foi quando eu fui para o altar. Já estava desenganado para a morte. Já. Era para assinar, para desligar os aparelhos. Já, para desligar tudo. E já ia tirar. Primeiro eles falam que é para tirar o medicamento, né? Não, a gente já vai diminuindo os medicamentos. Aí eles até falaram, eu entendo a sua dor, mas você tem que assinar esse papel. Até esse momento que você falou que foi para o altar, até esse momento, como é que era a sua reação? Bispo, quando a gente leva aquele choque, né? Aquela notícia, a gente... eu ungia ele, eu orava, eu falava, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Ele é teu servo, né? Eu sou esposa de pastor, eu não aceito isso. E ficava, né? Você estava buscando misericórdia, compaixão, exatamente. Comover a Deus. De uma maneira assim, eu ficava ungindo ele e nada, não acontecia nada, ele só piorava. Piorava. E foi na última vez que eu fui ver ele, até uma enfermeira, não vou me esquecer disso, ela pegou e falou assim, coitada dela, coitada, vai perder o marido. Em poucas horas ele vai morrer. A própria enfermeira falou isso. E eu olhei essa situação e falei, não aceito. Eu não vou perder ele. Eu já sei o caminho, eu já sei como fazer. Saí de lá, chamei minha sogra, vamos agora lá para a igreja, vamos lá, vamos passar primeiro no banco, tirei minha ajuda de custo, peguei o computador que ele tinha acabado de me dar para a gente trabalhar, né, na obra, peguei tudo, sem envelope, sem nada, coloquei tudo em cima, fui correndo no altar e depositei. E falei, meu Deus, o Senhor vai ressuscitar ele, é agora. E foi ali, bispo, quando eu coloquei o meu tudo ali, o meu voto, eu saí com uma certeza tão grande, bispo, que poderia até quando eu chegasse lá falar, olha, acabou de falecer, eu não ia acreditar. Porque eu fui direto nele. E elas, assim que eu cheguei, olha, você chegou, então agora você vai ter que assinar. Elas já estavam bravas comigo, que eu queria que eu assinasse o papel. Falei, olha, eu não vou assinar, eu vou lá ver ele. E aí elas deixaram eu passar, eu fui lá e segurei na mão dele. Quando eu segurei na mão dele, fiquei lá, eu já tinha certeza que ele ia voltar, bispo. Tinha certeza absoluta. Foi quando ele começou a reagir num simples gesto do dedo. Começou a fazer carinho na minha mão. Ali, eu falei, olha aqui. Aí eu comecei a chamar, chama os médicos, ele vai voltar. Aí elas vinham de novo. Senhora, a gente já te disse. Eu falei, ele vai abrir os olhos. Vocês vão ver, ele vai abrir os olhos. Foi quando ele pegou e abriu os olhos. E voltou, o coração já a mil lá no aparelho, e voltou com toda a força. E aí eu chamei os médicos, falei, olha aqui, olha o milagre, olha aqui. E aí eles viram, me tiraram de lá na hora e começaram o procedimento para fazer ele voltar direitinho. Reconheceram que foi um milagre? Reconheceram. Bispo, a gente ganhou tantas almas lá no hospital. Todo mundo queria saber quem era o milagre. Não chamava ele por William, chamava o milagre. E foram lá na porta do quarto onde a gente estava. Queriam saber, queriam ver um milagre mesmo. E até o médico, estava lembrando disso com ele ontem. O médico pegou e falou assim para mim, olha, vai lá na sua igreja, agradece o seu Deus, porque realmente foi um milagre. A gente já tinha perdido ele. Mas só aconteceu quando você provocou a justiça. Exatamente. Através da fé. Veio com as provas da fé. Exatamente. Quando a gente vai no altar, bispo, não tem como Deus não responder imediatamente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha.
paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao fundar o labor desta vida, Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você ouviu William falar a respeito dessa experiência? Isso é a alma. A alma nossa vive por toda a eternidade. Ou com Deus ou com o diabo, ela vive por toda a eternidade. Ou no paraíso que Jesus promete, no reino dos céus, o reino de paz, o reino de luz, o reino de harmonia, de justiça, o reino de vida. Ou o reino do inferno, o reino da dor, do tormento por toda a eternidade, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. E você que escolhe o seu destino final. Você que determina, não é Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Ora, nem seria justo ele mandar uma pessoa para o inferno sem antes lhe dar o direito de escolher, olha, você quer a vida ou você quer o tormento eterno? Então ele dá a chance, ele manda os seus servos por todo mundo pregarem o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado nas águas, então será salvo. Quem não crê, já está condenado. Já está condenado, não tem jeito. Já está condenado. Por exemplo, você que me ouve nesse momento,
e que não leva a sério a sua fé no Senhor Jesus, você já está condenado, ou está condenada. É isso mesmo, você que vive no pecado, que curte o pecado, você já está condenado. Se você quiser se salvar, você tem que largar o pecado, se arrepender e seguir Jesus. Aí sim, você será salvo. Então, essa é a fé. É a fé viva no Deus vivo. Não tem chororô, não tem outra coisa. Deus é justo, justiça. Então, as pessoas que não quiserem a justiça dele, não quiserem se submeter à justiça dele, então vão colher os frutos da injustiça. É isso aí, minha amiga e meu amigo. É por isso que a gente tem trabalhado, lutado, falado, instado com as pessoas, que elas têm que receber o Espírito da vida. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você leva a sério a sua fé em Jesus, quando você assume Jesus como primeiro na sua vida, o primeiro do que a mãe, do que o pai, do que o filho, do que a filha, primeiro do que o marido, mulher, primeiro do que família, primeiro do que você mesmo, primeiro do que a sua própria vida. Quando você assume essa fé, então você tem direito de receber a plenitude do Espírito Santo, que é o Espírito da vida, que é o Espírito de Jesus, o Espírito da ressurreição. E esse Espírito vai guardá-lo por toda a vida, até chegar no paraíso. Essa é a nossa fé. Vamos ouvir mais testemunhos a respeito do Espírito Santo. Meu nome é Rafael e eu fui um enfermo na fé. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei triste, angustiado, desmotivado, não tinha motivação de vida. A minha vida era totalmente andado para trás do que para frente. A minha vida não tinha sentido, não tinha forças para andar. E eu comecei a praticar a fé, me ensinar a usar a fé. Eu comecei a praticar a fé e a minha vida dali para frente começou a transformar, começou a mudar. Eu comecei a me tornar uma outra pessoa. Depois de saber usar a fé, de utilizar a fé, eu casei, tive um relacionamento que Deus me deu, me proporcionou, consegui ter bênção financeiramente e a minha vida começou a se transformar. Mas o tempo para mim foi um inimigo, porque eu já não comecei de um jeito e já estava terminando de um outro jeito totalmente diferente. A minha vida começou a ter uma queda, o meu relacionamento com Deus eu já não tinha mais. Eu parei de ler a Bíblia, de orar, de devolver o dízimo, de fazer as coisas e de exercitar a minha fé. E ali foi a minha queda. Eu continuei indo para a igreja, só que eu já não dava mais ouvido à voz do homem de Deus, eu já não dava ouvido à voz da fé. E ali foi me aprofundando a um fundo de poço, porque ali eu já me vi perdido. Eu ia para a igreja, sentava, prestava atenção, mas aquilo ali não tinha fundamento para mim. Eu mesmo dentro da igreja comecei a pensar no brilho do mundo, comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Comecei a olhar mais para o mundo, mais para as coisas, para os prazeres que o mundo fornecia. E depois de ficar enfermo na fé, tudo foi mal na minha vida. Eu tive problemas no meu casamento. Eu tive problemas na minha vida financeira. A minha vida financeira não foi mais a mesma. Eu não tinha mais frutos do que da minha fé de antigamente. A minha fé foi caindo. E ali foi minha queda, minha decepção. Eu até ia para a igreja, mas o meu relacionamento com Deus ficou distante. E depois de uma palavra, veio como um raio. Antes que era enfermo, eu comecei a pensar do que eu estava fazendo da minha vida. Se antigamente eu colocava culpa em um e outro, a minha vida agora, eu comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver dentro de mim que eu estava mal, que dentro de mim a minha vida tinha que ter uma solução, tinha que ter uma reviravolta nisso. Então eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver dentro de mim que eu estava mal, que realmente eu estava mal. E aí eu comecei a levantar a minha vida.
comecei a levantar a minha vida. Voltei a praticar as práticas da fé, voltei a orar. A primeira coisa de início que eu fiz foi voltar a orar, porque eu já não tinha um relacionamento com Deus antigamente. Então, a primeira coisa que eu voltei foi orar. E dali para frente a minha vida começou a mudar, começou a se transformar. Eu que não era fiel no dízimo, voltei a ser fiel. O meu casamento começou a ser um casamento abençoado. A minha vida financeira deu uma tunada, mudou. Então, a minha vida toda se transformou. E depois que eu fui curado espiritualmente, abriu-se um espaço dentro de mim. E dali para frente, Deus ele começou a agir dentro daquele espaço. Quando eu fui para a igreja uma quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Foi o momento mais maravilhoso da minha vida. Foi algo que marcou a história da minha vida. Dali para frente eu tinha certeza que eu não estava só, que Deus estava comigo. Em todos os lugares que eu fosse, Deus estava comigo. E hoje, com uma fé forte, eu sou um homem totalmente diferente. Hoje eu sou um homem firme, um homem diferente do que eu era. Um homem que mudou em todos os sentidos da minha vida. Hoje eu me dou no meu casamento é abençoado. Hoje a minha vida financeira ela é abençoada. Então hoje a minha vida ela é totalmente diferente. Graças a Deus eu tive essa mudança, eu tive essa transformação, porque é algo maravilhoso que aconteceu comigo, é algo totalmente, não tem explicação do que aconteceu dentro de mim depois que eu deixei de ser enfermo da fé. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A Santa Ceia é a mais importante celebração cristã. Ela possibilita que os que verdadeiramente creem tenham a comunhão com o Senhor Jesus por meio dos elementos sagrados. Isto é, comer do pão e beber do cálice nos coloca em unidade e em concordância com o Salvador. Através da Santa Ceia, os caídos se levantam, os fracos são fortalecidos, os desviados são restaurados e a vida de Deus é derramada. Portanto, se você anseia a vida que vem de Deus, participe da Santa Ceia do Senhor nessa quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Jorge, tenho 41 anos e antes de chegar na igreja eu tinha insônia, depressão, visão de vulto, audição de voz, medo, vícios, cigarro, noitadas, boate, e foi assim que eu cheguei. E logo que eu cheguei, eu já pude ver algumas mudanças na vida das pessoas através dos testemunhos. E vendo as transformações na vida das pessoas, eu passei com mais firmeza a participar, às quartas, quintas, sexta, e numa desses dias eu prestei bem atenção falando sobre as primícias, o dízimo, as primícias, e até no início eu comecei a ser dizimista, porém era inconstante. Tinha meses que eu devolvia, tinha outros que devolvia metade, enfim, não tinha firmeza, e por conta disso a minha vida continuava da mesma forma, parada, estagnada, e ao invés de avançar, fazia muitas das vezes regredir. E nesse mesmo período eu ouvia muito das pregações falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo. E era o que eu entendi na hora, que eu tinha que ser fiel, eu tinha que levar ao pé da letra, no que diz respeito às primícias, e para receber o Espírito Santo eu tinha que levar muito a sério. E depois que eu passei a ser fiel a Deus, não demorou muito. Eu fui selado, batizado pelo Espírito Santo. Aí a minha vida mudou por completo. Eu passei a ter uma condição de vida totalmente diferente da que eu tinha. Isso quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu coloquei em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, bem casado,
né? Tenho paz em meu lar com a minha esposa, né? Tenho um trabalho abençoado, sou bem visto no meu trabalho. Hoje a minha vida é completa. Porém, o mais importante de tudo isso, a maior conquista, foi o Espírito Santo. Foi, é e sempre será o Espírito Santo. Meu nome é Luana, tenho 30 anos. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu vivia em uma religião. Então, nessa religião, eu não tinha ensinamento da palavra, né? Então, através disso, eu vivi uma vida destruída, uma vida fracassada, vida financeira destruída, os meus pais a ponto de separar. Todos os dias havia briga entre eu e minhas irmãs. Eu não cheguei a cometer o suicídio, mas isso era praticamente todos os dias vinha esse pensamento, porque para mim eu não tinha razão de viver, era muito depressiva. Eu não tinha sonhos, objetivos algum na minha vida. Eu vi o exemplo dos meus pais indo nessa religião e vinham muitos questionamentos à minha mente. Porque por muitos anos eles serviam a esse determinado lugar e quanto mais eles serviam, mais eles eram fracassados. Quanto mais eles serviam, mais a vida deles desgraçava completamente. Os filhos, uma divisão, brigas, miséria, destruição. Então eu ficava imaginando o que aquela religião iria trazer para mim. Eram muitos questionamentos. Então eu buscava algo totalmente o contrário disso. Eu não queria isso para minha vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, algo me chamou muito a atenção, que era a determinação daquele povo, a determinação na pregação da palavra de Deus. Algo que eu vivi por muitos anos buscando. Em pouco tempo, é como se a minha visão ela tivesse se aberto completamente para o que era a realidade. Logo me veio os ensinamentos sobre a fidelidade, sobre o ser fiel a Deus. Ali eu tive esse ensinamento e eu pude realmente colocar essa fidelidade em prática. Algo que eu nunca tinha ouvido falar, que é algo que não me pertencia e eu não sabia que eu estava roubando a Deus. Isso nunca tinha me vindo à cabeça. E através dos ensinamentos eu vi que eu precisava realmente me entregar de fato e de verdade através dessa fidelidade. Eu ouvindo a palavra de Deus, me entregando a cada dia mais, eu já tinha me tornado fiel. Só que faltava mais, faltava algo dentro de mim. Eu já estava obedecendo, eu já estava sendo fiel, só que é como se Deus ele estivesse somente ao meu lado, ele não estava dentro de mim. E eu buscava com muita sede que ele estivesse realmente habitando em mim. Então aí foi que, através de servir a Deus, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Através disso, a minha vida foi completamente transformada. Ali, através do Espírito Santo, eu obtive forças, eu obtive a direção para a minha vida. Ali, Deus ele me mostrou que realmente estava escrito na palavra dele, que eu precisava buscar de todo o meu coração uma vida completa. Então, hoje eu tenho alegria, hoje Deus ele me deu um casamento que antes, né, de servi-lo, eu nunca imaginei que eu poderia constituir a minha própria família. Então hoje eu constituí a minha família, sou bem casada, construímos a nossa empresa, hoje temos constituindo um patrimônio, Deus tem nos abençoado, a minha família hoje completamente serve a Deus também. E acima das bênçãos financeiras, acima de todas as conquistas que através da palavra de Deus eu tenho lutado e tenho conquistado, o mais importante foi o bom tesouro que eu achei, a coisa mais preciosa, aquilo que me faz lutar todos os dias, que é o Espírito Santo. Sem ele eu nada seria. Então o Espírito Santo ele transforma a minha vida e ele é o único e o primeiro. Meu nome é Fabiana, tenho 41 anos, cheguei na Igreja Universal com a minha vida destruída em todas as áreas, inclusive financeiramente. Tinha uma dívida mais de 150 mil, tinha o nome sujo, o nome do meu esposo, o nome da empresa, não tinha crédito em lugar nenhum. Tinha comprado um apartamento financiado, estavam todos com as parcelas atrasadas, telefone tocando o dia todo do Serasa, de cobrança, busca e apreensão de carro. Chegou ao ponto de eu ir no supermercado fazer uma compra, coisinha bem básica, gastar R$18,50 e não ter condição de pagar. O meu cartão de débito não passou e nem de crédito. Eu precisei dar um cheque pré-datado para comprar essas coisinhas básicas.
Isso foi uma situação mais humilhante, eu falo assim que foi o meu fundo de poço que eu cheguei. Chegando na Igreja Universal, eu aprendi através da palavra fazer um pacto com Deus. E a partir dali eu consegui ver a mudança na minha vida. Através da palavra eu aprendi a devolver as minhas primícias, o dízimo. E a partir desse momento eu comecei a investir no que é sagrado. E eu comecei a ver na minha vida, em todas as áreas, eu falo assim que não uma mudança, uma transformação em todas as áreas da minha vida. Principalmente espiritual, que antigamente eu não dormia à noite, eu ouvia vozes, eu via vultos. A partir do momento que eu tornei fiel, eu fui batizada com o Espírito Santo. E isso foi a mudança na minha vida, porque eu tenho lutas, mas Deus sempre está na minha frente e todas as lutas vêm as vitórias. E nisso me impulsionou, me levou a cada dia querer mais, a buscar mais, porque o nosso Deus é tão grande e Ele pode me guiar em todas as áreas da minha vida. Investindo no sagrado, eu comecei a verificar as mudanças na minha vida financeira. Paguei as dívidas, todas as dívidas, conquistei uma casa num dos melhores condomínios da minha cidade. Hoje nós temos um prédio próprio. Deus abriu uma outra porta nesse final do ano, de uma outra loja nossa. Meus filhos estudam em escola particulares, eu tenho nossos carros, a gente sai. Hoje eu compro o que eu quero. Hoje a minha vida é completamente transformada. Acima de tudo isso, eu acho que o mais importante que eu tenho é o Espírito Santo, que hoje eu consigo ter paz, eu consigo ter união dentro da minha casa, eu consigo deitar e dormir a noite inteira, coisa que outrora eu não conseguia fazer. E tudo isso aconteceu a partir do momento que eu investi no sagrado e recebi o Espírito Santo. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Abraão, e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz
pro céu. Meu nome é Andressa Ravena, sou da cidade de Teresina, Piauí, sou formada em pedagogia e hoje sou grata pelo senhor bispo ter escrito o livro Nos Passos de Jesus, que foi um livro que me ajudou muito, abriu a minha mente, me esclareceu muitas dúvidas e me fez ser quem eu sou hoje. Antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa vazia, tinha muitos complexos de inferioridade. Para mim, eu era a pior pessoa da escola, a pior pessoa da minha casa, da minha rua. Eu tinha uma grande solidão dentro de mim, mesmo convivendo com muitas pessoas, eu me sentia sozinha. Mas hoje, depois de ter recebido o Espírito de Deus na minha vida, eu sou diferente, a minha vida mudou, né? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu posso até estar sozinha, mas a minha alegria, ela anda comigo. Há uma paz. E hoje eu posso dizer que sou feliz, porque eu tenho o próprio Deus dentro de mim através do Espírito dele. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Estaremos falando, focando o mesmo ponto, a mesma fé. E quero convidar você que está me ouvindo nesse momento, está aí apavorado. Puxa, eu queria ir na igreja, eu queria ir no templo, eu queria participar da reunião. Puxa vida, você não precisa necessariamente estar na igreja para entregar a sua vida para Jesus. Você pode entregar a sua vida para Jesus aí agora. Você pode entregar nesse momento. Basta que você o invoque de todo o coração, com sinceridade. Oh, meu Deus, eu estou aqui nessa prisão, eu estou aqui nesta cela. Eu queria ir numa igreja, mas não posso sair. Mas se eu não vou à igreja, a igreja vem a mim. Porque o espírito da igreja é o espírito de Deus, ela vem até a mim. Então me receba a minha alma, receba a minha vida. Entregue a sua vida para Jesus aí agora. Faz uma oração sincera. O Espírito Santo vai vir visitá-lo e fazer você, então, ser uma nova criatura. Tá bom? Amanhã, quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia. E, obviamente, aqui no Templo de Salomão, pela manhã, às 10, às 3 e também às 8 da noite. E você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A vida tem tristezas em tudo céu de anil, mas
quanto a dor, e é tão sutil. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for, te esqueceres do teu Senhor, necessitares do Salvador.